Ouviram do Mississippi as margens plácidas, Coca-Cola, Big Mac, McDonald's. Pegue sua luva de beisebol, seus ovos com bacon e o dinheiro do Jerome, que a gente vai babar o ovo dos States. Ou será que não? E aí, seus truzões da Disneylândia, Mr. T aqui, este gordo mais ceboso do que sanduíche de manteiga de amendoim, num canal que é pior que besterol americano da década de 90, para falar de um disco polêmico. Vai ser muito bom, chamado The Glorious Burden do Iced Earth. Primeiro disco da Terra congelada com Ripper Owens, cara. O Iced Earth surgiu como Purgatory na Flórida como uma banda de thrash metal, que não se aproveitou de nenhuma cena ou moda local, já que o thrash Bay Area era do outro lado do país e naquele pedaço dos States o pessoal queria saber só de death metal. E o John Schaffer é daqueles chatolinos donos de banda, que tudo tem que ser do jeito dele, senão não dá, e ele inventou assim de lançar um disco triplo ao vivo, com a banda ainda meio desconhecida. Isso acabou virando uma propaganda e ativou o gatilho da curiosidade na galera. Em pouco tempo, a Iced Earth foi de uma banda obscura para um grupo emergente com um monte de fãs. E o hype para os próximos discos crescia bastante, especialmente pelo bom trabalho apresentado em Horror Show. Eis que em 2001 o Osama Bin Laden ficou muito chateado porque a barba dele não chamava tanto atenção como o cabelo do Matthew Barlow. Aí ele pensou num plano maligno. Se eu fizer um atentado no World Trade Center, ele vai virar militar, ele vai ter que rapar o cabelo. Eu sou um gênio. E foi isso que rolou. Aviãozinha na predinha e predinha na chão. Tudo na chão, dona Hermínia. Eu quero tudo na chão. Isso fez o Jorge Arbusto ter um chilique, ficar paranoico. Essa paranoia cometer todo o território americano, inclusive o Matthew Barlow, que rapou a cabeça e resolveu virar um homem de preto. Pra tu ver o nível de esquizo que a galera tava, hein? Todo um ambiente de comoção e histeria popular abre a porteira para o governo começar a ter atitudes pouco amáveis. E a guerra ao terror serviu de pretexto para o governo americano enrijecer políticas de imigração e aprofundar a espionagem em cima de todo mundo, inclusive de americanos natos. E acredite em mim, isso tinha apoio popular maciço. Se você assistiu o vídeo da Run to the Hills, que está aparecendo aí no card, você viu que essa ideia de expansionismo dos americanos tem uma origem bem mais antiga. E a guerra ao terror serviu para reforçar esse viés. Tanto que a invasão ao Afeganistão e depois a guerra contra o Iraque foi muito bem aceita pela população americana, tanto que o Jorge Arbusto foi reeleito. Só que, com os americanos não se esforçando para esconder esse revanchismo, o sentimento anti-americano cresceu no mundo inteiro, especialmente na Europa e na América Latina. Os cientistas políticos Peter Katzeinstein e Robert Keohane categorizam o anti-americanismo nas categorias de opinião, desconfiança e preconceito. São graduais e podem se intensificar de acordo com a ação da janela de Overton e do viés confirmatório. No estágio do preconceito, o cara está completamente passional, a ponto de culpar os Estados Unidos mais do que a Tônia culpava o Chris por tudo no seriado. Tudo isso porque o Bush estava arrumando treta com Deus e o mundo num cenário onde a União Europeia estava recém implantando o euro e o terceiro mundo, onde a população nunca foi muito fã da terra do Bruce Springsteen, estava com vários governos esquerdistas. O fato do disco iniciar com uma cover do hino americano deixou muito metaleiro com a bochechinha rosada, puto da vida, começaram a politizar o disco e isso deixou os caras do Iced putos da vida. Tanto o Schaffer como o Barlow sempre mostraram essa veia nacionalista nas letras e nas atitudes deles. E o nacionalismo sempre recorre a fatos históricos como proselitismo ideológico.
Já que, nas palavras do professor Said Malouf, consiste numa unidade de conformismo social fulcrada num conjunto homogêneo de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de sangue, idioma, religião, cultura e ideias. E nada melhor do que a glorificação da história nacional como uma fonte de ufanismo. E é mais ou menos isso que um historiador chamado Jacques Le Goff, tem que fazer biquinho, ó, Le Goff, Macron, Thierry Henry, tenta combater quando disse em seu livro História e Memória que a análise de fatos históricos deve levar em conta também o conjunto de fatores e visão de mundo que existia naquele determinado momento, que era a mentalidade histórica da época. Mas isso não impede que haja um conflito ideológico inconsciente. Tá vendo? Antigamente que era bom. Hoje só tem Nutella que não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Ai, que horror! Ainda bem que hoje as pessoas são conscientes e estão usando o pronome neutro para não ferir os meus sentimentos. E isso acontece porque as militâncias de todos os espectros políticos distorceram o conceito de história pública, que é a história contada para réis mortais que não fazem parte do seleto grupo de acadêmicos da ciência histórica. E de fato o disco pode ser considerado uma peça de história pública, já que ele traz relatos históricos em várias faixas, 6 delas sobre a história americana. Declaration Day fala da declaração da independência. When the Eagles Cry, da brincadeira dos aviõezinhos de 11 de setembro. Green Face, dos Navy SEALs, que é um grupo militar pica grossa lá do exército americano. Valley Forge fala do inverno no local de mesmo nome e alguns fatos ocorridos entre 1777 e 1778. Além da épica Gettysburg 1863, de 32 minutos e dividida em 3 partes, cada uma representando um dia de batalha. As outras músicas, embora tenham relatos históricos, não fazem referência à história americana. Então não são panfletos chauvinistas e nem um pouco polêmicas. Aliás, essa polêmica ela só aconteceu porque eles lançaram essa porra no meio da impopular guerra do Iraque. E essa cara de propaganda ufanista ficou meio que inegável, porque o disco abre com um hino seguindo de uma música que conta a história da Declaração da Independência, que é o mito fundador dos Estados Unidos da América. Como dizia o historiador Ray Raphael em seu livro sobre a independência dos States: todos os dias os políticos invocam os nossos fundadores em apoio a alguma causa totalmente estranha à experiência norte-americana do final do século XVIII. Põem o passado, mais exatamente um passado que imaginam, a serviço do presente político. É aquela coisa de fazer uso político da história. E isso não é um privilégio dos americanos com os pais fundadores. Aqui em Banânia, a gente tem vários momentos assim. Vou citar aqui o feriado de Tiradentes, que nada mais é do que uma propaganda positivista do movimento republicano para criar um mártir em nome da República. E nesse mesmo esteio a gente tem várias músicas que glorificam essa veia belicosa dos americanos, como Green Face, Valley Forge, a épica Gettysburg 1863, além de uma música que faz alusão ao sentimento americano no 11 de setembro. Mas a música que mais exprime esse sentimento de vingança americana é a mais legal do disco, na minha opinião, que é Reckoning, Don't Tread on Me. A tradução de Reckoning é acerto de contas, e a letra mostra um sentimento de retaliação pelos aviõezinhos do Bin Laden, especialmente nos versos iniciais. Você foi longe demais dessa vez. Por este crime hediondo você conhecerá a derrota implorando de joelhos. A single do disco traz a famosa bandeira de Gandhi, que tem um significado de reação do oprimido em busca da liberdade, além da clássica frase Don't Tread on Me, que significa não pise em mim, que está presente no subtítulo da música. Bom, a bandeira de Gandhi ela já apareceu em outras citações dentro do heavy metal. Se vocês querem que eu fale dessa correlação e também do que realmente significa a bandeira de Gandhi,
comenta aí, eu tenho certeza que muita gente não faz ideia do real significado da história desse símbolo. Agora, essa sede de vingança relatada em Reconin é uma coisa própria do ser humano pelo senso de justiça e reparação. Só que quando isso é retroalimentado por um comportamento obsessivo, acaba dando origem a uma coisa chamada ressentimento. E isso foi combustível para coisas muito ruins que aconteceram na história da humanidade, como foi o bigodinho lá na Alemanha, e a gente tá vendo agora com a reparação histórica por alguns grupos aí que se dizem do bem. O ressentimento é tipo um sétimo sentido da psicopatia. O cara não é psico, só que durante um momento, por causa do ressentimento, ele acaba se despindo de qualquer empatia para o objeto de não amor dele. Isso que motiva a turma enfurecida a praticar linchamento como uma forma de restabelecer a ordem de acordo com os parâmetros sociais da maioria. Se você lê os livros do carequinha francês sem paixão ou ódio no coração, você vai enxergar muita coisa interessante. Toda ideologia que parte do princípio de demonizar alguma coisa ou alguém vai acionar esses gatilhos, e isso vai ter efeito dos dois lados. Você vai engajar os idiotas favoráveis e os idiotas desfavoráveis àquilo. Qualquer semelhança com a política brasileira não é mera coincidência. Pronto, falei. Só que isso é mais velho do que a posição de cagar. Como dizia o próprio rei Rafael, já citado aqui, quem controla a narrativa controla a história. E hoje, como a guerra ela é majoritariamente informacional, porque economicamente é muito mais viável do que você sair batendo no amiguinho do outro país, a coisa está fora de controle. E música, como é uma arte, ela é também uma forma de comunicação e deve ser sempre plural. Por isso cito novamente Evelyn Beatrice Hall, já evocada no vídeo do Parental Advisory que está aparecendo aí no card. Posso não concordar com aquilo que você fala, mas defenderei até a Jungle Cliff Burton o seu direito de falar. E é nesse mesmo pique, mostarda, maionese, ketchup, que eu encerro esta bagaça, essa desgraça por hoje. Um abraço por trás e stay heavy.